Caros e queridos alunos, mais um assunto, ainda dentro da sintaxe. João, essa sintaxe não tem fim. Pois é, e dentro da sintaxe a gente aprende tudo que é importante, tudo que é essencial, ou quase tudo que é mais importante, mais essencial na língua portuguesa, no que diz respeito à nossa necessidade em preparação para concursos públicos. Tá? Então tem que ter mesmo um pouquinho de paciência. O assunto agora é colocação dos pronomes oblíquos átonos, né? Coisa que você já estudou, né? Alguns dos senhores não têm muita simpatia pelo assunto e tal, mas também é importante, cai em toda a prova, não tem muito para onde escapar, tá, gente? Então, a gente vai nessa aí, ó. Vamos ver? Temos aí um primeiro slide, né? Mas antes de tratar disso aí, eu gostaria de convidá-los, como nós costumamos fazer, aqui para a lousa. Tá legal? Venha cá para o nosso cantinho de revelação de segredos. Beleza? Vamos ver aqui, ó. Vou contar para vocês umas coisas, estou falando sério, vou contar para vocês umas coisinhas que eu aprendi com a minha avó, com a minha falecida avó, que era enfermeira e professora de português. Eu nunca soube se ela ensinava aos pacientes ou tratava da doença dos alunos, não sei, tá? Mas muita coisa que eu sei até hoje, né, eu aprendi um pouquinho com ela. E aqui, nessa parte em especial, eu lembro de alguns ensinamentos, tá? Bom, vamos começar pelo seguinte, ó. Estudaremos a forma como se colocam na frase pronomes oblíquos. Pronomes oblíquos, gente, costumam ter função de objeto. Tá? Mais raramente são sujeito de alguns verbos. A gente já viu isso aí na parte de concordância e etc. Mas a sua função primordial é a função de objetos, tá bom? Só para lembrar. E são átonos, ou seja, do ponto de vista da tonicidade, olha aqui, ó, são átonos, eles são não fortes. Se eles são não fortes, eles tendem a ser fracos. A sua natureza é serem fracos, do ponto de vista da tonicidade, da força acentual, vamos chamar assim. Acho que fica melhor, tá bom? Então vamos usar a cabeça, ó. Bom, primeira coisa, os átonos são esses, todo mundo sabe, tá aqui, ó. O, a, os, as, me, te, se, nos, vos, lhe, lhes. E eles são pronomes clíticos. O que significa isso, João? Clíticos são vocábulos que gravitam em torno de outros. Clíticos são vocábulos que gravitam em torno de outros, assim como os planetas do sistema solar. Esses pronomes átonos, eles são fraquinhos, eles têm que se aproximar de alguém, e eles se aproximam do verbo em português. Eles são clíticos ao verbo, eles gravitam em torno do verbo, e em torno do verbo eles ocupam 3 posições. Próclise, claro que antes do verbo. Mesóclise, claro que no meio, encaixados no meio de verbos, de alguns verbos, ou em ênclise, claro que depois de verbo. Tudo bem? João, você aprendeu com sua avó? Não, isso aqui não. Mas isso aqui eu aprendi com ela. Ela me transmitiu. Mas, na verdade, depois eu descobri que ela tinha tirado isso aqui de um autor importante chamado Souza da Silveira. De um livro chamado, mais especificamente, de um livro chamado Fonética Sintática. Tá? É o seguinte, é bem óbvio. A natureza desses pronomes é serem fracos. Então, eles têm que ser colocados em algum lugar da frase que os deixe menos fracos do que eles já são. É óbvio, eles são fraquinhos. Sua natureza é serem fracos. Do ponto de vista tônico, da tonicidade, da força acentual. Tudo bem? Se a sua natureza é serem fracos, eles têm que ficar na frase numa posição que os deixe menos fracos. E nesse sentido a gente pode botar
pode colocar pronomes átonos muitas vezes usando apenas o recurso da audição. Muitas vezes funciona, muitas vezes funciona. Então, ó, os pronomes átonos devem sempre colocar-se numa posição que os torne menos fracos. SS aqui não é Silvio Santos, tá, gente? É Souza da Silveira, um grande filólogo brasileiro que escreveu uma gramática, né? E também tem um livrinho chamado Fonética Sintática da Língua Portuguesa, em que ele fala de colocação pronominal e ensina isso. Que, na verdade, não é nada de tão estupendo assim, né? Ora, se são fracos, tem que ficar um pouquinho menos fracos, porque senão eles vão desaparecer. Vou dar um exemplo para vocês, quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. Quer ver? Por que você está triste assim, no fundo da sala, aí cabisbaixa? Aí a mocinha responde, vamos ver, ó. Ele não me ama. Ele não me ama. Tá bom. Você vai ouvir esse me. Agora põe o me depois. Você está triste aí no fundo da sala por quê? Ele não ama-me. Ele não... O quê? Ele não ama-me. O quê? Ele não ama-me. O quê? Estão vendo? O me quase desaparece quando vem em ênclise depois do verbo. Então ele tem que ficar em próclise. Gente, ele não ama-me. Ele não ama-me. Ele não ama-me. O pronome, ó, vai embora, velho. Então esses pronomes têm que ficar um pouquinho menos fracos do que eles são. Uma outra dica que você não encontra normalmente por aí para estudar, tá? Após pausa. Pausa é um silêncio, gente. Quando a gente mistura um fraco com um silêncio, esses pronomes são fracos. Quando a gente mistura um fraco com um silêncio, o fraco tende a desaparecer. Então vamos guardar isso aqui, ó. Após pausa, não se colocam pronomes átonos, porque aí o fraquinho vai se misturar com o silêncio e vai virar um silêncio tumular. Após pausa, não se colocam pronomes átonos. Agora tem uma ressalva. A menos que haja uma intercalação imediatamente anterior. Isso cai em toda a prova. Por isso que eu já estou aproveitando para falar disso aqui logo para vocês. Após pausa, pausas são silêncios, representados por sinais gráficos. Após pausa não se empregam pronomes átonos, não se colocam pronomes átonos, a menos que haja uma intercalação imediatamente anterior. Tá? João, não estou entendendo. Vamos ver, ó. Tem uma pausinha aqui, ó. Ontem, pausinha. Então não pode ter o átono depois. Então o átono fica depois do verbo em ênclise. Ontem deu-me um beijo. Agora, se houver uma intercalação imediatamente anterior, reparem agora que o mesmo advérbio ontem veio entre duas pausas. Agora está intercalado. Está intercalado. Estão vendo? Houve uma intercalação aqui, ó. Se houve uma intercalação imediatamente anterior, continua valendo a ênclise. Maria ontem deu-me, mas também pode ser a próclise. Vou botar um E de ênclise aqui, ó, gente. Tá bom? Mas também pode ser a próclise. João, mas você me disse que após pausa, a menos que haja uma intercalação imediatamente anterior. Então aqui permanece sendo possível a ênclise, Maria ontem deu-me um beijo, ou Maria ontem me deu um beijo. As duas são corretas em português. E isso, João, mas isso é uma minúcia, é um detalhe, é não sei o quê, é não sei o quê. Cai na sua prova, cara. Tá? Já cansei de ver isso em prova, gente. É um detalhezinho, uma minúcia, uma coisinha. Mas é fundamental que você tenha essa informaçãozinha aqui para a gente começar. Então, ó, são átonos. São clíticos ao verbo, gravitam em torno do verbo e podem ficar antes do verbo em próclise, no meio de alguns verbos em mesóclise, depois de alguns verbos em ênclise. Ó, são proclíticos, mesoclíticos ou enclíticos. Se são fracos, devem sempre colocar-se numa posição que os torne menos fracos um pouquinho, pelo menos. E a terceira coisa que você está aprendendo nessa introdução, digamos assim, tá? É que após pausa, que é um silênciozinho, não se usa o fraco.
a menos que haja uma intercalação imediatamente anterior. Havendo a intercalação imediatamente anterior, nós podemos usar o fraco, tanto depois do verbo quanto antes do verbo, tanto em ênclise quanto em próclise. Tá bom, gente? Isso funciona como uma espécie de pequena introdução. Você já sabe como vai funcionar. Vou mostrar as coisas mais significativas no slide e depois eu separei questões sensacionais para a gente fixar aquilo que aprendeu e identificar aquilo em que tem mais alguma dificuldade, em que tem alguma dificuldade maior, tá bom? Eu aguardo vocês. Obrigado pela atenção até agora. Um abração do professor João Marcos. Valeu!